E agora a gente chega no tema da imunidade material. A gente viu aqui as imunidades formais, viu o regime de perda de cargo do parlamentar por condenação criminal transitada em julgado, e agora vai chegar no tema das imunidades parlamentares materiais. Bem, a imunidade parlamentar material é aquela que acoberta o parlamentar em virtude de palavras proferidas, de opiniões proferidas e de votos proferidos. Ou seja, daquilo que é típico da atividade de um parlamentar. Palavra, opinião e voto. Um parlamentar é isso. Ele profere palavras, profere opiniões e profere votos. Isso é a vida de um parlamentar. Então ele é materialmente imune em virtude do que ele fala como opinião, das palavras que ele fala em discurso, dos votos que ele profere na condição de parlamentar. Em virtude da imunidade material, ele não pode ser responsabilizado civilmente nem penalmente. Tá? A natureza da imunidade parlamentar, segundo o STF, é uma causa de exclusão da tipicidade. Então, se é uma causa de exclusão da tipicidade, nem mesmo existe crime quando um parlamentar está acobertado pela imunidade material. Tá? Por quê? Porque o crime é fato típico, ilícito e culposo. Tá? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Né? Então, se não tem tipicidade, não tem crime, porque a tipicidade é um elemento do crime, tá bom? Bem, só que não é só a responsabilidade penal do parlamentar que é afastada, tá? A responsabilidade civil também é afastada, beleza? Só que olha só, tem um detalhe, que é esse detalhe aqui, ó, do nexo funcional, tá? Para incidir a imunidade parlamentar material, e aí o parlamentar ficar acobertado nas esferas civil e penal, é necessário que naquele fato, naquela palavra, naquela opinião, no voto dele, esteja presente um nexo funcional. Ou seja, é necessário que aquele fato tenha alguma relação com o desempenho das funções do mandato parlamentar. Se não houver nenhum nexo entre o fato e o desempenho do mandato, não incide a imunidade material. Tá? E aí tem uma diferenciação que é feita pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o fato ocorre dentro das instalações físicas do parlamento, esse nexo funcional ele é presumido de forma absoluta. Então não tem como você alegar, olha, esse fato aqui não tem nada a ver com o mandato parlamentar. Não, se o parlamentar, na hora, ele estava lá no recinto do parlamento, acabou. Ele recebe a imunidade material, não tem como alegar que aquilo não tem relação com o exercício do mandato. Agora, se o fato ocorre fora das instalações físicas do parlamento, aí esse nexo funcional ainda é presumido, só que essa presunção é relativa. O que significa isso? Significa que é possível demonstrar, no caso concreto, que aquele fato, aquela opinião, aquilo que foi falado, não tem nada a ver com o exercício do mandato parlamentar. Se ficar demonstrado que aquilo não tem relação com o exercício do mandato parlamentar, a imunidade material não incide e o parlamentar pode ser responsabilizado civil e penalmente. Beleza? Essa diferenciação a gente encontra na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como eu falei, né? Então, olha só, só para ilustrar aqui, configura-se, isso é um precedente do Supremo, configura-se na jurisprudência do Supremo como absoluta a imunidade material parlamentar quando as palavras tidas por ofensivas forem proferidas no recinto do parlamento, dispensando-se a configuração da pertinência entre as ofensas irrogadas e o exercício da atividade parlamentar. Então, se, por exemplo, num debate acalorado lá no parlamento, o parlamentar foi lá e xingou outro parlamentar, ele não pode sofrer responsabilização civil ou criminal em virtude disso, tá? Não fica configurado ali um crime contra a honra, tá? E nem mesmo é necessário que o parlamentar que irrogou a ofensa prove, né, demonstre que aquilo ali tem a ver com o exercício do mandato. Não, por quê? Porque existe uma presunção absoluta, certo? Essa imunidade parlamentar, o STF já decidiu que ela se aplica ao parlamentar em situações que não se restringem ali ao recinto do parlamento. Tá? Claro que quando ocorre fora do parlamento,
tem que ficar demonstrado o nexo funcional. Tá? Mas ela se estende para fora do parlamento. Por exemplo, o parlamentar está lá num programa de rádio, sei lá, de televisão, e dá uma entrevista. Ele pode se beneficiar, é protegido pela imunidade material? Pode. Ele pode ser protegido pela imunidade material. Tá? Só que como aquilo ocorreu fora do parlamento, tem que ficar demonstrado que há ali um nexo funcional. Tá? Outra coisa, se o parlamentar está lá no recinto do parlamento, tá lá proferindo um discurso, e aquilo está sendo transmitido ao vivo na TV, incide a imunidade material com presunção absoluta do nexo, tá? Porque o fato ocorreu no recinto parlamentar. A circunstância de haver a transmissão pela televisão, nos meios de comunicação, não desconfigura o regime da imunidade parlamentar, tá bom? Olha só esse precedente do Supremo Tribunal Federal. A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede responsabilização penal ou civil de membro do Congresso Nacional por suas opiniões, palavras e votos também abrange sob o seu manto protetor. Aí ele enumera algumas situações, tá? Abrange entrevistas jornalísticas, abrange transmissão para a imprensa do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas casas legislativas e abrange declarações feitas aos meios de comunicação social. Eis que tais manifestações, desde que vinculadas ao desempenho do mandato, qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. E aqui, cuidado, tá? Ele falou aqui, desde que vinculadas ao desempenho do mandato. E a gente já viu que, se o fato ocorre nas instalações físicas do parlamento, presume-se absolutamente que está vinculado ao exercício do mandato. Se ocorre fora das instalações físicas do parlamento, aí é necessário que fique demonstrado realmente que tem vínculo com o exercício do mandato. Beleza? E aí a gente tem um precedente no Supremo Tribunal Federal, antigo já, tá? Mas que é um precedente que ele elenca lá praticamente uma enciclopédia da imunidade parlamentar material, porque ele traz diversos entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade parlamentar material. Tá? Vamos ver aqui um a um. Tá? Esse aqui a gente já viu, tá? Que é o seguinte, ó, no recinto da Casa Legislativa, a imunidade é absoluta, não havendo de se perquirir sobre a conexão do ato, palavra ou voto com o exercício do mandato parlamentar. Beleza, porque se presume absolutamente o nexo funcional quando o fato ocorre dentro das instalações físicas do parlamento. Tá? E a imunidade acompanha o parlamentar na tribuna, nas comissões e em qualquer outra atividade parlamentar desenvolvida no edifício da Casa Legislativa, mesmo quando veiculada posteriormente pelos meios de comunicação. Foi o que eu falei, o fato aconteceu lá, tem uma imprensa filmando, transmitindo qualquer coisa assim, não importa. A imunidade material vai incidir, porque é um fato que está acontecendo lá nas instalações físicas do parlamento. Beleza? Outro entendimento que o STF listou nesse precedente. A análise da presença ou não do nexo com o mandato parlamentar só tem espaço quando o ato, palavra ou voto se dá fora do recinto do parlamento. Isso foi falado expressamente nesse caso. Então, se o fato ocorreu dentro do recinto do parlamento, acabou. Não tem que ficar analisando se tem nexo funcional ou não. Outra aqui, ó. Estende-se a imunidade a eventual entrevista que se limite a reproduzir o teor da manifestação ocorrida na Casa Legislativa. Se só está sendo estritamente reproduzido o que foi falado na Casa Legislativa, não tem problema. Mas, muitas vezes, embora a entrevista se refira a um fato que ocorreu na Casa Legislativa, ela desborda disso, ela vai além disso. Né? E aí, ali, né, no que exorbita da simples reprodução do que aconteceu na Casa Legislativa, ali sim, a presunção do nexo funcional é meramente relativa e o parlamentar pode ser responsabilizado se falar alguma coisa que não tem a ver com o mandato dele. Tá? Cuidado com isso. Agora, um detalhezinho. Tá? Antes desse detalhe, vamos ver só um último entendimento que está nesse precedente, que é importante. A gente viu que quando o fato ocorre dentro do parlamento, se presume de forma absoluta o nexo funcional. Tá? Só que, veja, isso, o STF deixou muito claro, não significa que o parlamento irá acobertar abusos do parlamentar. Não vai ficar permitindo que o parlamentar fique abusando da sua imunidade, falando um monte de bobagem nas instalações físicas do Congresso Nacional. Não significa isso.
Abusos, segundo o STF, devem ser coibidos pela própria Casa Legislativa internamente, aplicando o regime disciplinar dos parlamentares. Então, por exemplo, houve ali, sei lá, de repente uma quebra de decoro, o parlamentar pode até perder o cargo, tá? Foi o que o Supremo falou aqui, ó. Isso, no entanto, né, a imunidade, não significa amparar excessos, né, manifestações abusivas do parlamentar. Os excessos, porém, se resolvem no âmbito da própria Casa Legislativa, podendo o parlamentar perder o mandato por quebra de decoro e outras transgressões regimentais. Mas o certo é que, se a manifestação ocorreu no recinto do parlamento, a inviolabilidade é absoluta. Tá? Agora, um detalhezinho, tá? Muito cuidado. Se o fato ocorreu no recinto do parlamento, a inviolabilidade é absoluta. Presume-se de forma absoluta o nexo funcional ali para proteger a manifestação do parlamentar. Mas teve uma situação que envolveu o então deputado federal Jair Bolsonaro, que foi o seguinte: ele, no recinto do parlamento, lá no gabinete dele, ele deu uma entrevista. Tá? Só que essa entrevista ela foi dada para ir a público, né, com o propósito de que fosse a público fora do parlamento. Né? Ele não fez uma manifestação no parlamento que o jornal foi lá e reproduziu. Não. Ele deu uma entrevista e, por acaso, ele recebeu o jornalista no seu gabinete para que essa entrevista fosse publicada depois fora do parlamento. E aí, nessa entrevista, o Bolsonaro cometeu alguns abusos, tá? Algumas ofensas à então deputada federal Maria do Rosário. E o STF falou o seguinte: olha, nesse caso aqui, o fato de a entrevista ter sido dada nas instalações físicas do Congresso Nacional é irrelevante, porque a entrevista foi dada para vir a público fora do parlamento. Seria a mesma coisa de, sei lá, o Bolsonaro recebeu o jornalista na casa dele, dar a entrevista na casa dele para depois publicar a matéria, entenderam? Mesma coisa. Então não foi uma manifestação no recinto parlamentar. Foi só uma entrevista na qual o entrevistado recebeu o jornalista no parlamento para que ela viesse a ser publicada depois fora do parlamento. E aí o Supremo falou o seguinte: olha, isso aqui não foi um fato que aconteceu no recinto parlamentar. Ele deu uma entrevista no gabinete dele, mas para ser publicada fora do parlamento. E aqui, essas palavras que ele proferiu, nesse assunto aqui, não tem relação com o mandato parlamentar. Então ele pode ser responsabilizado. E aí o STF admitiu um processo crime contra o Bolsonaro por conta disso. Porque, embora ele tenha dado uma entrevista no gabinete dele, foi a mesma coisa que tivesse dado entrevista fora do parlamento. Por quê? Porque foi uma entrevista que foi dada para vir a público fora do Congresso Nacional. Beleza? Bem, a gente viu então as imunidades formais e material dos parlamentares federais. E aí surge o questionamento: os parlamentares estaduais e os municipais também têm imunidades? Os parlamentares estaduais têm o mesmo regime de imunidade dos parlamentares federais, porque o artigo 27, parágrafo 1º, fala que se aplicam aos parlamentares estaduais o regime de imunidades previsto na Constituição Federal para os parlamentares federais. Então, parlamentar estadual tem imunidade em relação ao processo, imunidade formal em relação à prisão e tem imunidade material igualzinho aos parlamentares federais, tá? Então, a imunidade material do parlamentar estadual, ela se aplica em todo o território federal, tá? Assim como se aplica a imunidade material dos parlamentares federais em todo o território federal. Agora, para os parlamentares municipais é diferente, porque eles têm um regramento específico no artigo 29, inciso 8, que fala que os vereadores, que são os parlamentares municipais, têm imunidade material nos limites do município. Então, os vereadores só têm imunidade material, tá? E essa imunidade material exclui responsabilidade civil, responsabilidade criminal, mas só nos limites do município. Para além do município, para fatos ocorridos além dos limites do município, acabou, eles não têm imunidade material e eles também não têm imunidade formal, tá? Então, eles têm apenas a imunidade material limitada à circunscrição do próprio município. Então, se vai lá um vereador xinga o outro na Câmara de Vereadores, está acobertado pela imunidade, tá? Mas se o vereador faz uma coisa parecida com essa fora do município, aí já não está mais acobertado pela imunidade. Beleza?